Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Eu sou o Carlos, professor de Biologia, e hoje nós vamos continuar falando sobre metabolismo energético. Nesse vídeo eu vou falar das reações de obtenção de energia pelos seres vivos. As reações de obtenção de energia são a respiração celular e a fermentação, certo? Então, vem comigo aqui, vamos dar uma olhada. Reações de obtenção de energia. Nós falamos da respiração celular e da fermentação, como duas reações que os organismos usam para obter energia. Aqui do lado eu tenho as reações tanto da respiração celular quanto da fermentação. Fermentação eu tenho duas reações diferentes, tenho duas equações diferentes para a fermentação. Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que essas equações aqui são simplificadas, são as equações gerais do processo. Essas equações que vocês estão vendo são o resumo do resumo de como que acontece a respiração celular e a fermentação. Esses são processos muito mais complicados do que uma simples reação que está mostrando aí. Mas essas reações nos ajudam a entender o processo de maneira global, certo? Então, olha só. Respiração celular, eu tenho aqui uma molécula C6H12O6, uma glicose, misturando com oxigênio, formando gás carbônico, água e energia. Essa energia é liberada para o organismo usar para movimentar, para se esquentar, para fazer o que o organismo precisar, certo? Todos os organismos que fazem fermentação, eles podem fazer ou a fermentação do etanol, com essa primeira equação, ou a fermentação do ácido acético, ou a fermentação do ácido lático, como está mostrado aqui nessa outra equação aqui embaixo. Lembrando, essas equações são bem simplificadas, mas vejam que todas elas começam com glicose e geram energia como produto final. O que tem de igual nessas três reações, além da produção de energia, é o uso da glicose. Então a glicose é um reagente nessas três reações, ela é quebrada nessas três reações. E o mais legal de tudo é que a maneira que a glicose é quebrada nessas três reações, ou seja, o começo desse processo, é igual para qualquer um desses processos. Cada um desses processos envolve vários passos, e então nesse vídeo eu vou falar apenas de como que a glicose é quebrada, para depois então entrar os outros passos para a respiração celular ou para a fermentação. Isso fica para o próximo vídeo. A quebra da glicose a gente chama de glicólise. É a mesma para tanto a respiração celular quanto para a fermentação. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Aqui do lado esquerdo do vídeo, vocês estão vendo a molécula de glicose no seu formato estrutural, na sua fórmula estrutural. Então tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 12 átomos de hidrogênio. Não vou contar aqui, mas se vocês quiserem pausar o vídeo para contar, vocês vão achar os 12 de hidrogênio aqui e os 6 átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A quebra dessa glicose ela tem 10 etapas. São 10 reações diferentes para quebrar essa molécula de glicose dentro de uma célula. Aqui eu vou simplificar bastante para a gente poder entender o básico, para a gente poder entender o plano geral de como acontece essa glicólise. Quem tiver mais interesse é só me perguntar que eu passo para vocês as dicas de como olhar essas 10 reações. E aqui eu vou simplificar essa molécula de glicose com todas essas coisas aqui, simplesmente com esse quadradão amarelo aqui, que tem então 6 carbonos. Primeiro, a primeira reação, nós vamos usar 2 ATPs. Lembra do ATP? Trifosfato de adenosina? Pois bem, esses 2 ATPs, cada um deles tem 3 fosfatos, vai perder o fosfato e dar o fosfato para a molécula de glicose. Então os ATPs vão se tornar ADP. E o fosfato que perdeu vai parar um em cada ponta dessa molécula de glicose. Tá, então eu vou ter um fosfato de um lado, um fosfato do outro lado. Com esses dois fosfatos, a molécula se quebra em dois, virando então duas moléculas, cada molécula com 3 carbonos, né? A metade de 6 é 3,
Então nós temos duas moléculas de 3 carbonos e um fosfato de cada lado, certo? Qual que é o próximo passo aqui? Para cada uma dessas moléculas, eu vou ter a incorporação, e aí eu tenho de novo uma incorporação de fosfatos. Olha só, uma outra reação química, vem mais 2 fosfatos e 2 NAD+. Lembra que a gente falou dos NAD+? O que vai acontecer? Esses 2 fosfatos que estão entrando, eles vão parar grudados do outro lado da molécula de 3 carbonos. Então, cada molécula de 3 carbonos vai ter um fosfato de um lado e um outro fosfato do outro lado. E vai perder também, cada uma delas vai perder 2 átomos de hidrogênio. Os 4 átomos de hidrogênio que essas moléculas vão perder, vão parar no NAD. Então eu vou transformar 2 NAD+ em 2 NADH mais um hidrogênio livre. Lembrando que aqui eu estou simplificando bastante, tá? Então tem várias mudanças dentro dessas moléculas que eu não estou mostrando agora. O que acontece depois disso? Bom, depois disso eu removo esses fosfatos e para perder esses fosfatos vem aqui os ADPs e os ATPs novamente. Então, lembra que eu falei que são 3 fosfatos aqui e 2 fosfatos aqui? Né? Difosfato e trifosfato? Pois bem, com esses 4 difosfatos, cada um deles recebe um fosfato dessas moléculas. Então, eu uso 4 ADPs e transformo ele em 4 ATPs. E com isso, as moléculas ficam com 3 carbonos novamente. Lembrando, tem várias mudanças internas aqui que eu não estou levando em consideração. Essas duas moléculas de 3 carbonos aqui embaixo não são as mesmas que as duas moléculas de 3 carbonos aqui, ou qualquer uma aqui no meio. Tem várias mudanças aqui no meio, ok? Então, essas duas moléculas de 3 carbonos aqui, elas são chamadas de piruvato. Esse é o nome que a gente precisa guardar. Então, eu quebro uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Além do piruvato, vocês perceberam que teve ATPs sendo formados e sendo gastos e também NADs. Qual que é o saldo final da glicólise? Qual que é o saldo final da quebra de uma molécula de glicose? Bom, quando se quebra uma molécula de glicose, você vai formar 2 piruvatos, mas, se a gente for olhar o saldo, ou seja, o que sai no final, foram produzidos 4 ATPs, né, que a gente mostrou aqui, ó, 4 ATPs, e foram gastos 2 ATPs lá no início. Olha só, a gente lembrar aqui, o primeiro passo foram gastos 2 ATPs, certo? Então o saldo final é de 2 ATPs, mais 2 NADH mais H. Então esse é o saldo da glicólise. Eu costumo dizer que a glicólise forma 2. De uma molécula de glicose no início, a glicólise forma 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 NADH mais H. Isso é importante de toda essa aula. Piruvato, ATP e NADH+. A partir desses produtos aqui, do piruvato, ATP e NADH+, que a gente vai fazer a fermentação ou a respiração celular, que vai ficar para os próximos vídeos. O livro de vocês trata isso de uma maneira um pouco mais simples, mas eu sempre gosto de explicar um pouquinho melhor com esses passos para vocês entenderem que não é uma reação tão simples e tem uma certa beleza envolvida. Não guardem as suas dúvidas com vocês, venham tirar comigo no Discord, no Moodle ou pelo e-mail. Estou aqui para isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.